Graça e paz aos que me assistem nesse momento. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre as 9 classes de pessoas em que Jesus considera como bem-aventuradas, ou na versão mais atual da palavra, como felizes, ok? Isso se determina no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 3 até o versículo 12. Vamos ler a palavra de Deus para entender quais são as classes de pessoas que Jesus considera como bem-aventuradas ou como felizes. E também saber, perceber, entender se nós estamos dentro dessas classes. Porque se não estivermos, nossa felicidade não é verdadeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? É entender que nossa autossuficiência espiritual ela não é realmente eficiente. É entender que tudo em nós depende de Deus, depende do Espírito Santo, que foi o Consolador, que Deus enviou para a terra após a subida de Jesus. Ok? Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essas pessoas que choram aqui significa pessoas que estão nesse momento chorando pelos seus pecados, estão se sentindo culpadas e estão também tentando se arrepender, estão tentando sair do lamaçal do pecado. E aqui Deus disse que vai consolá-las, ok? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bom, herdar a terra. A terra é dominada por pessoas. Então, dizer que os mansos vão herdar a terra é dizer que ele vai conquistar as pessoas ao seu redor. Como é que então um arrogante pode conquistar as pessoas? Pessoas arrogantes não conseguem nada na vida. As pessoas ao seu redor o odeiam. Por isso que a palavra de Deus diz, por isso que Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, sim, herdarão a terra, conquistarão as pessoas, vão conseguir muitas coisas na vida, porque os orgulhosos, os arrogantes, não vão conseguir. As pessoas o odeiam. E se a terra é dominada por pessoas, as pessoas que dominam essa terra o odeiam, obviamente, consequentemente, por fim, ele não herdará a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso aqui é para você que tem buscado a Deus, que tem vontade de ter Deus, de ter o Espírito Santo de Deus dentro de você, porque você será farto. É só uma questão de tempo para que Deus ele entre na sua vida de forma definitiva, que você vai ter força para jejuar, para orar, para fazer coisas que você nunca fez, para curar, para expulsar demônios, para fazer milagres e prodígios, porque foi isso que Jesus nos deu como missão aqui nessa terra, além de pregar a palavra de Deus. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, vemos aqui a lei do retorno. Seja misericordioso e Deus terá misericórdia de você. Uma prova na palavra de Deus que a lei do retorno funciona. Plante o bem, não esperando que você vai colher o bem. Plante o bem sabendo que as pessoas em que você está fazendo bem ficarão bem. E então você vai colher a misericórdia. Se você não for misericordioso, Deus não vai ter misericórdia de você naquele grande dia, no dia do julgamento. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Por acaso um pai pacífico vai ensinar ao seu filho a ser uma pessoa que apenas semeia confusão? Claro que não. Um pai pacífico vai ensinar o filho a ser um filho pacífico também. Por isso, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, porque Deus é paz.
Deus é pacífico. Ele veio trazer paz na terra. Em alguns momentos em que as palavras de Jesus trazem guerra, é no meio das trevas. Nas trevas, com certeza. É certo, certamente haverá guerra. Mas na luz, Jesus Cristo traz a paz. Porque a luz incomoda as trevas. A luz, quando a gente nem percebe, ela apaga as trevas. É muito importante nós entendermos isso. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A gente já viu isso no livro de Salmos, capítulo 1, sobre os justos. Os justos que sofrerem perseguição herdarão o reino dos céus. Agora, por que as pessoas que fazem justiça são perseguidas hoje em dia? É como eu disse anteriormente, a luz incomoda muito as trevas. O limpo incomoda muito o que é sujo. O bem, o que faz o bem e o que pratica a palavra de Deus, que é o bem, que é a luz, incomodará tudo que há de trevas e todas as profundezas de Satanás. Então, você não precisa se impressionar quando falarem coisas, quando se injuriarem de você, quando caluniarem você, porque o reino dos céus será seu em breve. É muito importante entender que as coisas eternas valem muito mais do que as coisas que estão aqui na terra, porque as coisas terrenas não durarão muito. A estultícia, a arrogância, os sentimentos ruins não vão durar muito. Em breve, existirá apenas dois lugares, o céu e o inferno. Onde você quer morar? É muito importante nós lembrarmos dessas duas coisas, esses dois caminhos descritos em Mateus 7. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Temos que entender que tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Se você é sábio de verdade, você tem que compreender que tudo é ilusão. Se você não entender isso, você não é sábio. O sábio, ele sabe muito bem, ele entende que as coisas são ilusão. O sol nasce, se põe, o dia termina, o outro começa, a noite começa, depois termina. As coisas vão se repetindo várias e várias vezes. Pessoas nascem, crescem e morrem. Do que se aproveita isso? Lohan, você saiu de Mateus 5 e foi parar no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes. Por que você fez isso? Porque nós temos que entender que as perseguições que a gente sofre aqui na Terra não vão aproveitar em nada, não irão aproveitar para as pessoas. Porque essa Terra não é eterna. As pessoas não vivem para sempre. Logo as pessoas colherão o que elas estão plantando. Então, se alegre. Seja feliz com o que você está passando de ruim agora. Porque se você não estiver sendo perseguido, e se você não estiver sendo injuriado, se não estiverem te dizendo todo mal, é melhor você ficar em alerta. Porque possivelmente você não terá um galardão nos céus. Porque todo cristão que é cristão sofre perseguição. Isso é uma lei. O que segue a palavra vai, infelizmente, padecer na terra. Todos os apóstolos de Jesus morreram de forma cruel porque pregavam o evangelho. Ok? Então fique em alerta. Entenda isso. Agora eu quero ir para o livro de Romanos para nós encerrarmos este vídeo edificante para nós, para entendermos se somos realmente felizes ou se não somos felizes. Porque quem não segue a palavra de Deus, quem não tem a Deus, não tem felicidade. E a gente deu isso ainda agora. Né?
Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles entendem que precisam do Espírito Santo, que precisam do Consolador. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles entendem, compreendem que sem Deus não são nada. Compreendem e entendem que essas riquezas, elas não vão durar muito tempo. Mais vale ter sabedoria do que ser rico e ser uma pessoa tola. Então, sendo pobre de espírito, sendo pobre fisicamente, materialmente, não importa. Se você tiver sabedoria, se você temer a Deus, é tudo para você já. É tudo para você. É tudo. Amém? Que estarei encerrando esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus e até o próximo vídeo.